Estamos ao vivo! Deixa eu ligar. Agora sim, estamos ao vivo com o meu picolé biônico aqui. Hoje, dia 19 de setembro de 2022, 5h20 da tarde. Estamos 3 minutos atrasados. LMCN 47, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Peraí, agora eu acho que agora tá indo, né, o som. Eu tava sem aqui o gravador. Como estamos? Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa live de segunda-feira, começando mais uma semana maravilhosa aqui. Será que tá maravilhosa? O coaching tem uma mania de falar, né, que tudo maravilhoso é o Katsu, que é tudo maravilhoso. É tudo como a vida é, pô. É muito maravilhoso, é tudo muito lindo. E aí a gente fica superestimando tudo. Não é assim. É a normalidade. Bem-vindos à normalidade, o caos de ser humano. E isso é bom pra caramba, né? Trying to free my mind. Deixa eu fechar aqui, tem povo mandando mensagem pra mim no chat do Facebook. E aí, galerinhas, tem alguém ao vivo? Como ao vivo eu estou? Vamos entrando, vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Vamos começar a nossa live de 17. Hoje a gente não vai precisar postar o livro no nosso grupo de WhatsApp, porque nós já postamos. Hoje todo mundo recebeu. Cris Leite, seja novamente muito bem-vinda à nossa live do Direito para Ninjas. Muito bom ter você aqui com a gente novamente. Bom, então hoje nós já fizemos a postagem no grupo do WhatsApp do Direito para Ninjas. Fizemos hoje a postagem pela manhã. E qual o livro que nós demos hoje? Hoje nós demos também um baita de um livro exclusivo para todos ali, que é nada mais, nada menos do que a Constituição Federal mapeada, anotada e destacada, que começaremos a falar hoje. Quando que a gente vai terminar? Não sei. Quem já viu? Laísa Oliveira, seja muito bem-vinda, Laísa. Muito bom ter você aqui conosco. Então é o seguinte, quem está no nosso grupo do WhatsApp já recebeu hoje, olha o som, Dub Dogs. Quem tava aí, que o dia que eu falei que eu já fui DJ? Pois é, já fui DJ. Gleison Luiz, seja muito bem-vindo novamente à nossa live do Instagram. E aí vocês aproveitam e escutam um sonzinho eletrônico um pouquinho, ó. Não pode desanimar não, não pode desanimar. E desanimar faz parte, desanimar faz parte, Laís. Faz parte. A gente tem que buscar motivação interior. Não adianta. Aí é um processo assim, é individual. As situações, elas são complicadas mesmo, né? Porque o coach costuma falar assim, né? Muito bem, nossa, eu acordei, vi os passarinhos pousaram na minha cara, veio uma borboleta e deu uma bitoca no meu nariz. A vida não é assim. A vida é cheia de caos, cheia de problemas, cheia de imprevistos. E a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que saber viver no caos, é o que eu sempre falo. A gente tem que aprender a viver no caos. E é gerenciamento. Isso é gerenciamento. Por isso que é uma coisa muito bacana, eu até fiz um post uma vez, Laísa, que é sobre algumas habilidades. Se eu estivesse começando a estudar agora, o que eu faria? Eu investiria também no conhecimento de algumas habilidades. Deixa eu abaixar aqui, né? Que agora já está atrapalhando, né, Daniel? No conhecimento de algumas habilidades que poderiam melhorar quanto no gerenciamento profissional, de trabalho, gerenciamento de emoções e tudo, né? E a gente até falou em algumas lives sobre isso. E tem muitas coisas bacanas para se procurar, para aprender a gerenciar melhor as emoções, aprender a gerenciar melhor também o tempo, ter uma compreensão mais flexível, mais plástica da vida, né? Porque a gente fica superestimando muito, porque todo mundo aparece nas redes sociais, e é tudo muito perfeito, né?
né? Não tem, né? As pessoas não têm nem chulé, não existe chulé, não existe CC, não existe nada, é tudo maravilhoso, é o mundo, sabe, é o mundo, é aquele mundo icônico, tópico, é o mundo do dever ser, aquele mundo que todo mundo gostaria de estar, que é o heaven, né? Mas as coisas não são assim, as coisas são caóticas. E a gente tem que aprender a lidar com isso. É difícil, é muito, 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 muito difícil, muito difícil. O que eu fazia? É que cada um tem uma forma de lidar. Eu tinha uma forma de lidar muito esquisita, meio esquisita, mas era assim, ó. O que eu fazia? Eu lembro que teve um período na minha vida que foi meio decisivo, assim, falar, tá, agora ou vai ou racha. Ou eu preciso passar, ou eu preciso passar. Ou eu vou fazer alguma outra coisa. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, não, beleza. Então eu tenho alguns pilares que eu preciso consertar na minha vida, beleza. Primeiro, eu preciso ser honesto com a minha situação atual. A minha situação atual é essa, beleza. Ótimo. Minha situação atual é essa, eu tenho tantos número de horas para estudar, eu tenho tanto tempo para ir para o trabalho e tal. Vai ficar muito apertado? É muito difícil? Sim. Mas o que eu vou fazer? Não tinha o que eu fazer. Eu tinha que lidar com aquilo. Você tá, eu quero mudar de vida? Sim, quero mudar. Então ia ter que me desdobrar. Mas eu sabia assim, que eu tinha que me preparar também mentalmente para conseguir lidar com todas essas mudanças, essas novidades e também para continuar motivado para minha produtividade. Não motivado para a vida, ficar tal, não, igual o povo de coaching fala, que parece que todo mundo tá na base do Rivotril 24 horas por dia, né? A vida não é assim. Então, para me manter motivado, para relembrar sempre dos meus objetivos, todos os dias. Então, o que eu fazia? Eu acordava. A primeira coisa que eu fazia, eu já tocava o despertador e eu já tinha colocado, tá, até eu passar no concurso, o despertador vai tocar, eu não vou nem pensar duas vezes, eu já vou dar um pulo da cama. E aí eu comecei a fazer isso. Nos 30 primeiros dias foi muito difícil. Mas tocava o despertador bem cedinho, eu já pulava da cama, nem pensava. E aí, chuveiro. Entrava no chuveiro e aí começava a minha cabeça. No começo ficava assim, puxa, Daniel, você não vai conseguir, olha o tanto de coisa que tem que fazer, você não vai conseguir, você não passou até agora, você não vai conseguir, Daniel. Né? Esse seu planejamento você tem que colocar mais 1, 2 anos aí, porque não vai ser rápido assim. E tal. E a nossa cabeça vai enganando a gente, vai colocando a gente, trazendo uma série de crenças, de limitações e uma série de negatividades. Por quê? Porque a nossa cabeça já está acostumada àquilo. E aí o que eu fazia? Eu falava, puxa, não, eu pegava e falava assim, eu escutava a minha voz interior, eu falava, eu estou escutando você, mas eu não estou afim de seguir por esse caminho, não quero seguir por esse caminho que você está falando. De desistir, que é difícil. Tudo bem, é difícil? Maravilha, então tá bom. Então vai ser difícil e vambora. Eu vou. Só que eu vou conseguir. Aí eu ficava todo dia, eu vou conseguir. Nos 30 primeiros dias, a minha cabeça falava, eu acordava e falava assim, putz, Daniel, você não vai conseguir. Depois dos 30 primeiros dias, pessoal, aí eu acordava e a primeira coisa que eu já sabia foi assim, putz, logo vou estar no meu cargo. Porque é quase que a gente tem que convencer o nosso cérebro, sabe? A gente tem que convencer o nosso cérebro daquilo. E aí a sua forma de lidar com o que você está passando vai mudando. Você vai se adaptando melhor, né? Você vai se adaptando melhor na rotina, as coisas vão ficando mais fáceis depois de 30 dias, 60 dias. Você já está habituado a sentar, estudar, tem horário para sentar, para estudar. Tem imprevistos, maravilha, eu consigo me programar novamente, sabe? Então é assim, é gerenciamento de emoções e gerenciamento de produtividade. Isso que é muito, muito, muito importante. Além de ter estratégia, um material correto, tal, para você usar a sua energia de forma efetiva, né? Mas a gente precisa ter um preparo mental. E é uma meditação, todo mundo tem que fazer. Aceita a situação atual é essa, beleza. O que eu vou fazer para mudar? Tá, eu elaborei um plano, essa é a minha estratégia. E outra coisa que a gente tem que fazer sempre uma estratégia, um processo, construir um processo, né, um caminhar evolutivo assim pra gente,
que seja cumprível, né? Que a gente consiga cumprir. A gente não pode colocar metas inalcançáveis. Então começa com poucas metas mais curtinhas, metas mais curtas. E aí você vai se premiando, porque você vai vendo o avanço ali naquilo, né? E aí, depois de um tempo, aí outra coisa, aí o terceiro pilar é o seguinte, é sentar, estudar e executar. Beleza, analisei minha situação atual. Show de bola. Configurei uma estratégia, uma caminhada, uma jornada, uma estrada, levando em conta o meu estágio atual. Beleza. Agora o que eu tenho que fazer? Sair dirigindo na estrada. E aí vai. É assim. Vamos lá. Minha avó é madrinha, fica muito difícil eu falar. Então, Laís, assim, ó, uma coisa legal. Ó. Deixa eu só falar um alô para HSC Grace. E quem mais? Dengozinha Amada, George F.O. Souza Mirella. E assim, é assim, ó. Fica distante de pessoas que reclamam. E outra, não espere apoio de ninguém. Porque quem tem que apoiar o que você está fazendo é você mesma. Você entende? É você mesma. Esquece. Não tem que buscar apoio. Não tem que buscar apoio. Ah, legal, tem gente que tem apoio. Maravilha, é ótimo, é muito legal isso. Ah, mas eu não tenho apoio. Então quer dizer que então você não vai conseguir, vai seguir para frente? Não, não é assim, tá? Não tem apoio, dane-se. Dane-se. É você que vai construir o caminho. E é uma coisa muito legal, pessoal, porque pense o seguinte: a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. Não é? A gente faz assim, então a gente tem que caminhar também com as nossas próprias pernas. Nós temos que nos motivar. E assim, é buscar o propósito interior. Buscou o propósito? Beleza, ó, eu tenho esse propósito. Fechou. Então, bora pra frente. Agora, eu não sei muito bem, então talvez não seja o propósito. E por isso que tem que ser muito sincero consigo. E é um exercício. Eu sei que não é fácil no começo. Por quê? Porque a gente está habituado, é uma crença. A gente está habituado a eu preciso de apoio. Eu preciso de tal coisa. Não precisa de apoio. Não precisa de apoio. Entendeu? É assim, é você. Segue. É difícil? É difícil. Mas faça isso. É isso mesmo. É assim, ó, e não pode ligar. Tem que ser assim, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Fica tranquila. E não pode ficar compartilhando os objetivos. Entende? Com outras pessoas. Guardem para si mesmos. O objetivo é de cada um. Então, assim, cuida do seu... eu tô batendo aqui, deve estar fazendo um baita barulhão, né? Desculpa. Deixa eu ver se tá ligado. Tá. Então não tem que ficar preocupado em apoio das pessoas, sabe? Não tem que se preocupar com isso. Quem vai construir a sua jornada é você. E assim, as pessoas... E esse negócio é muito bacana, porque... E depois que passa... Aí aparece todo mundo. Aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo, acontece com muita gente, todo mundo fala isso. Aí depois o que acontece? Começa a aparecer um monte de amigo. Nossa, ó, o Daniel. Aí sabe aquela pessoa que falava assim, putz, aquele cara lá, eu achei que não ia dar nada. Fala, putz, olha só, você viu onde que ele conseguiu chegar? Você viu que ele foi aprovado? E aí, como que você estudou? O que você fez? Papapá. Aí você vai num churrasco, é muito legal. Aí é muito legal, porque aí você vai no churrasco da família, o pessoal fala assim... Pô, olha só, ele conseguiu, que não sei o que. Aí uma coisa também, tem que manter a humildade. Fala, legal, tá. Obrigado, pessoal. Nossa, que legal, né? É isso aí. É isso aí. E toca a vida. Sem rancor também, né? Por favor, sem rancor. A gente não precisa ser rancoroso com as pessoas. As pessoas têm muito do que lidar. Entende? Assim, ó. Cada um de nós tem um mundo à parte. Então eu costumo falar assim, ó. Todos somos um mundo. Mas cada um é um todo à parte. Porque cada um tem um mundo à parte do restante. O meu universo é diferente, por exemplo, do universo da minha esposa, do universo da minha filha. É diferente. Só que a gente não consegue ter essa compreensão. E cada um está lidando com seus próprios problemas, suas próprias dificuldades. Às vezes não é nem uma dificuldade externa, mas uma dificuldade interna. Por isso que a gente tem que compreender as pessoas e nem sentir rancor, porque cada um está num estágio de preparo diferenciado. E nem esperar apoio. Ah, tem apoio? Legal, ótimo. Agradeça, né? Seja grata. Aí a questão de exercício da gratidão também. Uma série de valores morais também que são bons a gente cultivar.
E depois que passar, sempre manter a humildade, a tranquilidade, a serenidade, né? A generosidade. Tem que ser assim. E no caminho você vai encontrar muita gente boa. Concurseira da Agro, seja muito bem-vindo. E Gerson Paulino, seja muito bem-vindo também. Galeritas, vamos lá, Laís, ó, bola pra frente é ripa na chulipa e bola pra frente, bola pra frente. Estratégia, bunda na cadeira e seriedade e vamos pra cima, vamos pra cima. Bora, galerinha, então o que nós vamos falar hoje? Falaremos sobre a Constituição Federal. A gente vai começar uma série de lives aqui, mapeando a Constituição Federal para vocês, tá? Na semana passada a gente viu algumas leis pequenas e fizemos o mapeamento delas. Só que eu pensei em, dessa vez, fazer o mapeamento pelo menos de um diploma normativo grande, né? E para que a gente tenha uma série aqui bem completa de lives no Instagram. Então vai ser uma série, a gente inicia hoje, diversas séries, diversas aulas sobre o mapeamento da Constituição Federal, tá? E eu pensei, poxa, tá, então a gente vai pegar um ato normativo grande, o que eu pego então? Vamos pegar a Constituição Federal, que a Constituição Federal é a nossa Carta Magna, é a carta mais importante, o documento mais importante que nós temos. Então, e como a Constituição Federal, o direito constitucional, ele é cobrado em todos os concursos, vamos começar pela Constituição Federal, porque é o nosso fundamento, é o fundamento que irradia, que emana seus fundamentos para todos os nossos atos normativos. O nosso artigo 60 lá da Constituição Federal, parágrafo 4º, que trata dos nossos atos normativos, leis complementares, leis ordinárias, emendas constitucionais, leis delegadas, medidas provisórias, todas elas buscam fundamento no quê? Na nossa Constituição Federal. Fechou? Não entraremos propriamente em estudos de direito constitucional. Então, aspectos dogmáticos, aspectos iniciais ali de teoria geral do Estado, nem depois avançando em teorias de direitos fundamentais, teoria de gerações, de direitos humanos, nada disso. Nada disso. A gente vai fazer mapeamento, tá? E, brevemente, assim, alguns apontamentos relacionados à jurisprudência ali, que forem interessantes, eu vou fazendo um apontamento para vocês. E por que, Daniel, que você não vai dar aula? Porque aula sobre Constituição Federal e direito constitucional tem a rodo. Vocês vão conseguir, coloca no YouTube ali, ou qualquer cursinho, tem a rodo. Agora, o mapeamento que nós temos sobre o que realmente cai e o que cai, onde cai, qual banca cai, que concurso cai, só nós temos. Ninguém tem. Então aqui, quem está acompanhando tem uma grande vantagem, porque vai estudar com estratégia. Vai ter, como já dizia o Thundercats, que nem é da época de vocês, né? Alguém aí é da época do Thundercats? Gerson, você é da época do Thundercats? Laís, você é da época do Thundercats? Ângela, você é da época do Thundercats? Eu duvido que vocês são da época do Thundercats. E eu sou da época do Thundercats, antigo. Pra não dizer velho, né? Antigo. Então, do Lion. E o Lion dizia o seguinte: ter a visão além do alcance. Os nossos mapeados é exatamente isso. É a visão além do alcance. Você consegue ver aonde aquela bendita daquela lei seca está caindo. E qual concurso está caindo, qual banca está caindo, onde caiu, que ano caiu, como que é essa questão. Tem tudo. Eu quero ver como que tem. Tem um link, clica lá, vai ser remetido direto ao site do que concurso para fazer a questão. Tá? Então é muito assim, tem tudo. Além disso, a gente tem as súmulas transcritas e a jurisprudência transcritas. Quem nunca viu como é que é o mapeado, o nosso mapeado, que é basicamente uma enciclopédia, um vademecumpedia que eu queria chamar até, que você consegue buscar onde caiu cada dispositivo ali. É só entrar no site www.direitopraninjas.com.br e dá uma olhada, entra entra na loja, na nossa livraria lá, e cada livro nosso eu deixei um flipbook com algumas páginas para vocês fazerem leitura
e verem como é que é a nossa metodologia editorial. Não tem nenhum lugar isso, pessoal, nenhum lugar. Vocês podem procurar a torta direito, igual o nosso, não existe. Não existe, porque já falei, quem faz esse mapeamento sou eu, já faz 10 anos que eu faço esse mapeamento. Tá? Eu arrebentei de passar em concurso com esse mapeamento. Assim, ajudou centenas de pessoas a passarem com esse mapeamento. E é um mapeamento que está sempre em constante desenvolvimento. Todas as semanas a gente analisa, olha, o que caiu aqui? Que teve concurso? Que caiu, beleza, vamos fazendo as atualizações. Fechou? Boa, 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 boa. E assim, e aqui com as aulas, vocês vão ter mais uma... Aulas não, é live mesmo. Não vou falar aula, porque todo mundo fica esperando a expectativa de, é aquele negócio estagnado de aula. E aqui não tem formato de aula, não tem formato de curso. Isso aqui é uma live. É uma live onde você, aqui eu vou às vezes eu vou falar coisas nada a ver, falar palavrão eu não falo, eu não tenho o hábito de falar palavrão, tá? Mas, vocês entenderam, é mais dinâmico, assim, é mais descontraído, tá? Então, bora lá. Vocês podem ver que até agora, ó, a gente já tá falando aqui, eu tô falando aqui quanto tempo? Uns 20 minutos. Agora que a gente vai entrar. Então, por quê? Porque é uma live. É uma live. Tomar minha jacutinga aqui, como já dizia o mestre Renato brasileiro. Tomar minha jacutinga. Tá um calor também aqui hoje. Leonardo Campos, seja muito bem-vindo também. Bora lá. Bora, Bill. Bora, mulher do Bill. Bora, filho do Bill. Bora, bisavô do Bill. Esse meme é um dos melhores. A minha mulher, minha esposa, ela tá puta da vida comigo, que eu fico falando, bora, Bill. Seguindo a moda, né? Seguindo a moda. Antigos têm esse hábito de seguir a moda. É como dizia a minha avó. Minha avó dizia assim, né? Que quando alguma coisa estava na moda, ou estava vestindo alguma coisa que estava na moda, ele falava assim, está muito transado, isso é muito transado, está muito transado. Que assim, está na moda. Então é isso. Bora Bill é muito transado, está na moda. É um meme. Bora Bill. Estamos na Constituição Federal. Então a galera do grupo já recebeu, eles receberam a Constituição Federal inteiramente gratuito. Eu acho que eu vou desligar esse microfone e vou passar pro de lapela. Pronto. De lapela. Vocês estão ouvindo bem? Tá ouvindo legal? Coloquei o de lapela aqui. Porque vai ficar mais fácil de eu conversar com vocês. E vai dar pra eu mostrar também, fazer algumas invertidas aqui e mostrar para vocês onde a gente está mapeando e onde está, tá? Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês o livro que a gente está seguindo. Livro Constituição Federal para Ninjas. A gente está fazendo aqui, eu coloquei, ela tá com a capa da segunda edição, mas na verdade, essa é a segunda edição? Eu acho que essa já é a segunda edição, tá? Então a segunda edição vai sair já a terceira edição. Mas vai levar mais ou menos uma semana, uns 15 dias para a gente terminar essas atualizações. De qualquer forma, é essa versão que nós disponibilizamos no grupo do WhatsApp. Daniel, eu vou entrar amanhã no grupo do WhatsApp, não vai conseguir baixar. Só quem já estava no grupo que consegue baixar. Se você entrar no grupo, a partir de amanhã você tem acesso aos todos os materiais ex nunc, não ex tunc. Fechou? Então é ex nunc, top. Bora lá, deixa eu mostrar a capinha para vocês. Olha aqui, ó. Aqui a nossa capinha. Eu vou seguir aqui pelo meu editor de texto, que é o Word, porque eventualmente se eu encontrar alguma coisa que precisa de atualização, eu vou aproveitar também que eu tô aqui conversando com vocês e já passo e já faço as atualizações, tá bom? Combinado? Então nós seguiremos pela nossa gloriosa Constituição Federal para Ninjas, que tem o estudo ativo, então, pela lei seca, súmulas, jurisprudência, doutrina, palavras-chave destacadas e links de questões. Público-alvo, então, dos nossos livros. Concursos públicos, principalmente das carreiras jurídicas, e também exame da OAB. Fechou, pessoal? Então a gente vai seguir aqui
pela nossa Constituição da República. Bora lá. Peguem o vademecum de papel de vocês. Deixa eu já mostrar uma olha só isso aqui, ó. A gente vai falar já do preâmbulo. E olha só, esse julgado aqui sobre o preâmbulo, olha quantas vezes isso aqui caiu. Olha só. E aqui vocês conseguem clicar e fazer todas as questões, tá? Clica, todos eles aqui são links clicáveis, tá? Então aí você clica aqui. Deixa eu copiar e deixa eu abrir aqui no... Vou clicar para vocês, vai abrir no Microsoft Edge. Mas como eu já falei em outras vezes para vocês, o legal mesmo é usar o... Como é que fala? Usar o Chrome, tá? Que é muito mais rápido do que o Microsoft Edge. Eu acho, inclusive, ele é melhor do que o Firefox, tá? Então aqui, ó, clicou, abriu. Fechou? Olha lá. Tuf. Fechou, abriu a questão aqui para você fazer. De novo, recomendo que as questões sejam feitas apenas se vocês sentirem dificuldades na compreensão do tema, para que vocês não fiquem perdendo tempo, tá? Não adianta ficar se enganando. Tem muita gente também que faz? Já tem uma compreensão, um domínio de determinado tema muito bom. E aí fica sempre fazendo a mesma questão, da mesma coisa que já sabe. É para se enganar, para dar aquela percepção, falsa percepção de que está avançando no estudo. Isso não é estudar, e não vai passar assim. Tá? Então, percam tempo fazendo questão quando tiverem dificuldade de compreensão. Olha, isso aqui eu ainda não estudei, isso aqui eu não entendi. Aí vai fazer questão. Caso contrário, o que vocês vão fazer? Analisa, olha, o artigo 1º ele caiu, um exemplo, eu quero passar na prova da OAB, o artigo 1º caiu, caiu em 3 OABs, esse artigo é importante ou não para a OAB? É muito importante, então você vai perder tempo lendo ele. E ficou com dúvida? Faça a questão. Não, Daniel, eu estou fazendo para promotor de justiça, então o que você vai fazer? Tá, eu estou olhando aqui, baixando, estou vendo... Como se estivesse com um vademecum mesmo, aqui é um vademecum digital turbinado, master, turbo e top Ferrari. É um vademecum Ferrari. Aliás, melhor que Ferrari, é um vademecum Bugatti. Top. Rolls Royce. Para os adeptos. Então, quero promotor. Então, o que você vai fazer? Analisa a questão. Tá lendo aqui, beleza. Esse artigo 1º, olha só. Pô, nunca apareceu para promotor. Ou nunca caiu em nenhum concurso. Você vai ler? Não precisa perder tempo com isso. Daniel, mas aí eu tenho medo. Você que sabe, se você quiser ler, você faz. Você quer passar rápido ou você quer passar devagar? Daniel, mas eu não tenho certeza se isso funciona. Eu estou garantindo para vocês. São 10 anos, uma década fazendo mapeamento de questões. Mais de 40 mil questões analisadas. Mais de 160 mil questões de concurso analisadas. Mais de 70 livros publicados na editora Gispódio. Mais de 70 livros também publicados na editora Direito para Ninjas. Pessoal, eu sei do que eu estou falando. Foquem naquilo que cai sempre. Não percam energia com o que não cai. Isso aqui, eu estou vendo que caiu bastante para MP. Porque tem alguns dispositivos que vocês vão ver que tem lá MP. Outros não tem tanto MP, mas tem muita magistratura. Então aquilo é importante para magistratura, pô. Aquilo lá não caiu nem para MP, nem para magistratura. Só que tem um monte de mapeamento aqui da defensoria. Pô, então você vai estudar aquilo lá. Entenderam como é que é para otimizar? É como se fosse uma grande enciclopédia. Você vai conseguir vasculhar tudo. Isso aqui caiu para defensoria, isso aqui caiu para MP, isso aqui caiu para magistratura. E aí sim você vai direcionar seu estudo. Para não ler perfumaria. Não perder tempo lendo perfumaria. Como são sempre os mesmos dispositivos que caem, pessoal, sempre os mesmos, tá? Sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Existe uma incidência maior em alguns, tá? É sempre a mesma coisa. Então estude assim. Confie no que eu estou falando. E quando todos os nossos leitores que têm em mãos os nossos mapeados, eles ficam surpresos, porque eles batem o olho e falam, putz, olha isso aqui. Tem 10 anos de levantamento, isso aqui nunca caiu. Agora olha só esse outro dispositivo, caiu trocentas vezes. E falam, nossa, mas por que será que caiu trocentas vezes? Porque cai sempre a mesma coisa.
Aí você vai reparar também, falou, poxa, aqui tem uma preferência, olha, prova CESP. Olha, aqui tem uma preferência da Banca MP São Paulo, ou aqui tem uma preferência da VUNESP, ou aqui tem uma preferência, a gente tem todas as bancas, vocês imaginarem, EBAD, CESP, FGG, FCC, e tem tudo quanto é banca que vocês imaginarem na vida, tem aqui. E a gente está sempre fazendo os mapeamentos, sempre fazendo os mapeamentos, sempre fazendo os mapeamentos. É claro que a minha pretensão é o seguinte, crescendo, por isso que eu preciso da ajuda de vocês também, né, para divulgar o trabalho dos mapeados. Porque quanto mais gente a gente tiver dentro do Direito para Ninjas, mais a gente vai conseguir potencializar os mapeamentos, vai ser cada vez mais rápido. E isso, pessoal, a gente já é muito rápido. Nenhuma editora consegue acompanhar a nossa agilidade nas atualizações. Nenhuma. Isso se deve ao fato do quê? Que o meu trabalho diário é o Direito para Ninjas. É o meu trabalho diário, todos os dias. Eu acordo e durmo pensando nisso aqui. E é analisando as coisas para trazer o melhor para vocês. Top? Fora as atualizações legislativas que sempre vem, né? Que aí a gente tem que parar e atualizar tudo. Show de bola? Ju Morgado, Jack Suriani, Tassiana Mora Adrenalina, Caninha Futevôlei. Seja muito bem-vindo. E Sol, quanto tempo que eu não te vejo, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Nossa, o Sol, eu acho que o Sol, ele é um dos nossos seguidores mais antigos aqui do perfil. Seja muito bem-vindo, Sol. Seja muito bem-vindo. Bom te ver aqui de novo. Bora, Bill. Então vamos começar por onde? Vamos começar do início, falando da nossa Constituição Federal. Bom, na Constituição Federal a gente já inicia com o preâmbulo. O preâmbulo, o que é importante a gente saber do preâmbulo? É importante a gente saber do preâmbulo essa decisão aqui, ó. É o STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2076. Se tiver alguém aí que tiver com facilidade, anotem de repente para o colega, para eles irem anotando também e não perderem, tá? É a ADI 2076 do STF. De repente, se vocês puderem colocar ali, escrever e colocar para o colega, é muito bacana, tá? Então, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2076. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, o STF ele decidiu sobre a natureza jurídica do preâmbulo, se ele seria ou não uma norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Tá? Quem sabe que os estados eles podem ter constituições estaduais. E isso é o quê? Isso deriva daquele do poder constituinte que é derivado decorrente. Fechou? Que é o poder do quê? Dos estados se auto-organizarem através de constituições estaduais. E nessa ADI, então, o STF decidiu, olha, o preâmbulo, ele não é uma norma de reprodução obrigatória. E isso significa que, um exemplo, a palavra Deus, o reconhecimento, por exemplo, de Deus no preâmbulo, revelando que nós somos um estado laico, porém monoteísta, ele não deveria ser reproduzido obrigatoriamente nas outras constituições. Então não tem problema se nas constituições estaduais não invocarem, por exemplo, a proteção de Deus, tá? Fechou? Por quê? Porque o preâmbulo, ele apenas revela os dogmas que fundamentaram a nossa Assembleia Nacional Constituinte na época de elaboração da Constituição Federal. Então, o preâmbulo, ele traz valores, traz dogmas fundamentais. Ele está mais afeto à política do que à jurídica. Entenderam? Então é por isso que não é uma norma central federal. É por isso que não é uma norma de reprodução obrigatória. E aí, como ele não é uma norma de reprodução obrigatória e ele não está no domínio jurídico e sim no domínio da política, revelando os valores que inspiraram o Constituinte para elaboração e promulgação da Constituição Federal, é que o preâmbulo, propriamente, ele não pode ser utilizado o quê? Como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Entenderam? Legal? Então é isso que cai. Natureza jurídica do preâmbulo. Olha, o preâmbulo não situa no âmbito do direito, mas sim no domínio da política, refletindo apenas uma posição ideológica do Constituinte. Esse julgado aqui, ele está presente na Constituição Federal, mapeada, anotada e destacada
pela editora Direito para Ninjas. Você vai ver que debaixo do preâmbulo tem esse julgado. Aliás, eu vou mostrar para vocês até aqui, ó. Tamo lá. Então aqui, ó, vocês têm aqui o preâmbulo, tá vendo? E aqui logo embaixo, olha só, o julgado aqui transcrito para vocês. Tudo que for importante, e tudo que for importante, principalmente aqueles julgados que são clássicos e que estão sempre aparecendo, eles estão reproduzidos nos materiais, nos mapeados. Um estudo mais aprofundado de jurisprudência mapeada, vocês encontram num livro próprio que nós temos, que é o Vademecum de Jurisprudência Mapeada, pela editora Direito para Ninjas, e o Vademecum de Súmulas, do Direito para Ninjas também. Tudo mapeado, anotado e destacado. E aí vocês vão ver quais são as súmulas que são mais cobradas, onde caiu, como caiu, quando caiu, que banca que foi, que cargo que foi, tem tudo ali. Tanto de jurisprudência quanto de súmulas. De súmulas a gente tem o STF, STJ, TSE, TST e STM. Então STF e os tribunais superiores. Com relação à jurisprudência, na primeira edição que nós temos no Vademecum de Jurisprudência, a gente tem os temas de repercussão geral do STF, tudo organizados por disciplinas, temas, subtemas e mapeado. E também as jurisprudências em tese do STJ. Na segunda edição, que inclusive tem uma versão para advogados sem mapeamento lá no site da Amazon, a gente já inseriu todas as teses de recursos repetitivos. Tudo organizado por temas, subtemas, por disciplinas, tá tudo ali para vocês, tá? E mapeado. Picancoalice. Picancoalice. Seja muito bem-vindo. Dani Jurídico, seja muito bem-vindo, Dani. Digo, bem-vinda. Eu babei aqui, né? Babei. Fingiu que não virou minha baba, tá bom? Então, bora. Onde que essa jurisprudência caiu? Olha, ela caiu. Primeiro eu vou falar quantas vezes isso aqui caiu nos últimos anos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 vezes. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui, porque eu percebi já nas outras lives que isso pode ser contraproducente. De eu falar, nas outras lives eu falei tudo. Eu falei assim, olha, isso aqui caiu para promotor, magistratura, ano tal, banca tal. Para a gente conseguir avançar e eu conseguir trazer em formato de live alguma informação, eu só vou falar para vocês assim, ó. Com relação ao preâmbulo, esse julgado é importante. Preciso decorar o preâmbulo? Não. Você precisa saber só o conteúdo que eu passei para vocês dessa jurisprudência. E ser feliz, e partir para abraço, tá? E partir para abraço em qualquer concurso público. Isso aqui caiu. Promotor de justiça. Cai também para analista. O exame unificado da ordem caiu já 2 vezes. Procuradorias. Advogado-geral da União também. Analista da Câmara dos Deputados. Analista do STF, analista de STJ, técnico, analista ministerial do MP, auditor no Tribunal de Contas, advogados fundacionais, advogado Correios, procuradorias estaduais, procuradorias federais, tá? Caiu todos esses concursos. Então eu vou seguir assim, falar geralzão, basicamente, caiu 1, 2, sei lá, 10, 15, 20 vezes, e falar no geralzão, olha, isso aqui caiu para tal concurso, para tal concurso, para tal concurso. Não vou falar o ano e não vou falar a banca, porque senão a gente não vai terminar aqui. Top? Tem tudo no livro. Título 1º, então marquem. Título 1º, dos princípios fundamentais, artigo 1º. O artigo 1º, que inclusive ele foi tema de um post aqui do nosso perfil, que é o Memorizando a Lei Seca, tem que tomar cuidado para não falar outra palavra, então é Memorizando a Lei Seca. Aliás, é o post que tem mais comentários, que tem mais curtidas, que mais gerou alcance de seguidores. Para vocês terem ideia, com aquela postagem lá, foram quase 1000 seguidores que vieram e conheceram o perfil do Direito para Mim. Então é muito legal isso. O artigo 1º, ele cai muito, e eu fico muito feliz de
muitas pessoas terem participado ali desse exercício e terem comentado, a cidadania que está faltando aqui como princípio fundamental da República Federativa do Brasil, Daniel. Ou trouxeram também o recurso mnemônico, que é aquele socidivápulo, que é um recurso mnemônico clássico. Aliás, recursos mnemônicos eles são muito interessantes para que você consiga lembrar, às vezes, de elementos de alguns institutos jurídicos que sempre são cobrados em concurso público. Como, por exemplo, luta, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade, o socidivápulo, soberania, cidadania, valores sociais do trabalho, pluralismo político, né? Então, tudo isso, esses recursos mnemônicos, eles são importantes para que a gente relembre elementos que são muito cobrados em provas de concurso público e também de OAB. Então, parabéns para todo mundo que participou disso. Então, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios do Distrito Federal, constitui em si Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Aqui eu já alerto vocês, muito cuidado, porque na prova é comum o examinador tentar fazer uma confusão com vocês, ao invés de falar fundamentos, colocar objetivos da República Federativa do Brasil. E muito cuidado para não confundir, porque o artigo 1º ele traz fundamentos de alicerce, então, da República Federativa. Já no artigo 3º ele traz os objetivos. Até como forma de não confundir um com o outro, pensem que os objetivos eles são sempre verbos, a gente vai ver isso. São sempre verbos, tá? Então são sempre algo que, como a nossa Constituição é uma Constituição dirigente, que ela segue por um caminho para cumprimento de determinados objetivos. Aliás, o Estado ele é constituído, ele é feito que é para cumprir determinados objetivos constitucionais que estão previstos na Constituição Federal. Então, de novo, minha luz acabou aqui. Ela acaba a luz bem rápido. O que é isso? Que coisa chata. Aqui do lado, o azulzinho que ia estar aqui, acabou, fechou. Deixa eu ver se eu consigo ligar, porque eu gosto da minha luzinha azul aqui. Então, muito cuidado que o examinador ele vai trocar fundamentos com objetivos, combinado? Isso aqui cai muito, galera. Ó, cai para promotor de justiça, cai para procurador do Estado, Defensoria Pública da União, analista, OAB, o que mais? Também analista ministerial. Cai demais o socidivápulo. Então, quais são os fundamentos? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Top? É isso. E aí, seguinte. O parágrafo 1º, o parágrafo único, ele traz: todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição, dessa Constituição. Cai muito, é bem tímido aqui, isso aqui cair, porque é muito manjado, tá? Cai mais em concursos públicos que exigem um conhecimento jurídico, mais assim no nível médio. Eles colocam aqui, só que eles trazem alguns fundamentos doutrinários para saber se a gente vive numa democracia participativa, numa democracia semidireta ou numa democracia direta e tal. Fechou? Aqui, o que é importante lembrar é que a titularidade do poder, então, do poder constituinte, ela é o quê? Ela emana do povo. É o parágrafo único, ó, todo poder emana do povo. Então, quem é o titular do nosso poder constituinte? Como nossa Constituição é uma Constituição promulgada e não uma Constituição outorgada, nós temos que o titular do poder constituinte é o povo, tá? E como é que o povo exerce o poder? Então, o poder político que está ali, que é conferido ao Estado, através dos seus representantes eleitos, tá? Então, por isso que a gente vive na chamada democracia representativa ou semidireta. Nós elegemos as pessoas que vão nos representar ali no Congresso Nacional. O Senado Federal são os representantes das unidades federadas, e enquanto que na Câmara dos Deputados nós temos então os representantes do povo. Percebam que aqui no parágrafo único ele fala também assim, que eventualmente o povo vai exercer diretamente o poder. Eu falo assim, mas tem alguma hipótese em que o povo exerce diretamente o poder? Sim. Exemplos, a iniciativa popular, tá? Nas leis complementares e leis ordinárias. Nós temos também a ação popular. Isso são exemplos onde o povo está exercendo, então, diretamente
aqui o poder, tá bom? Segundo, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Aqui, muito tranquilo também, o artigo 2º ele está revelando, então, a tripartição orgânica de poderes. Aqui tem muitos autores que pecam, quer dizer, que pecam não, mas que trazem um rigor técnico a isso aqui, dizendo que, olha, nós não temos uma separação de poderes. Por quê? Porque o poder ele é uno. O que há é apenas uma divisão orgânica do poder para que se evite a hipertrofia. Considerando que o poder é único e a titularidade é do povo, há apenas uma divisão orgânica de funções típicas e funções atípicas entre esses poderes, tá? Nossa, tentando colocar... Ai, deixa eu ver se eu consigo colocar. Consegui. Consegui. Maravilha. Agora eu vou ligar essa luz. Eu quero deixar lá o fundo azulzinho. Vamos ver se vai conseguir. Será que eu não vou conseguir, pessoal? Acho que eu não vou conseguir. Pera, agora vou. Não, mas eu quero azul. Vamos mudar. Não. Mod. Pronto. Agora sim. Que agora vai ficar iluminado e vai ficar bonito. Na cor que eu gosto, que é o azul do Direito para Ninjas. Tatiana Mazo, seja muito bem-vinda também. Mazo, sobrenome de um grande amigo meu, Frederico Mazo. Jaziel Thiago Fran Studio, Fabrício Porto, sejam muito bem-vindos também. OAB Melo, também seja muito bem-vinda. Legal, cada live que a gente está fazendo aqui tá vindo mais gente, então isso é muito, muito bacana. Até para vocês ajudarem, vou pedir para vocês, compartilhem o perfil com pessoas que vocês conhecem, que estejam estudando para concurso público, e para a OAB também ajuda demais a divulgar nosso trabalho, e quanto mais a gente divulga o trabalho, mais a gente consegue também trazer recursos. É óbvio, não existe como manter toda uma estrutura, tá, editorial sem trazer os recursos de financiamento de tudo isso. Então, quanto mais pessoas tiverem, mais a gente vai conseguir produzir cada vez mais conteúdo para vocês e muito mais rápido. Fechou? Top. Tô com mania de falar isso. Fechou? Top. Para com isso, Daniel. Para com isso. Fechou? Top. Chega. Bora, Bill. Então, o artigo 2º. Vocês entenderam então, essa divisão orgânica do poder e não uma separação de poderes? E eles são harmônicos entre si, né? Esse a gente usa, então, o sistema de freios e contrapesos que a gente fala, o sistema de checks and balances. É isso aí. Então, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Relacionado a esse dispositivo, nós temos súmula vinculante 37, súmula 649 do STF, tá? E cai pouco, timidamente aqui também, por quê? Porque é muito manjado, todo mundo sabe aqui, é um dispositivo que normalmente quando cai em prova, é aquele dispositivo que é para ninguém errar, né? Que é para todo mundo acertar, todo mundo ir bem. Percebam, ó, caiu para analista, caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, caiu 9 vezes aqui desde 2013 até 2019. Caiu para analista judiciário, caiu para promotor de justiça, delegado de polícia, caiu na OAB, caiu no concurso de diplomata até, tá? E caiu até em concurso concursos administrativos também de entes da administração indireta. Tá tudo aqui na nossa Constituição Federal mapeada, ela tá destacada. O artigo 3º vai trazer os objetivos fundamentais da República Federativa. Como eu disse lá no artigo 1º, muito cuidado para não confundir princípios fundamentais com objetivos fundamentais. O artigo 1º trata dos princípios fundamentais da República. O artigo 3º ele traz os objetivos, ou seja, revelando que a nossa Constituição Federal ela traz as diretrizes a serem perseguidas pelo poder público para a consecução dos fins do Estado. Os fins do Estado, então, a preservação do interesse público, ele tem que estar sempre norteado por esses objetivos aqui. Porque são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
E República Federativa do Brasil, aliás, é o nome do nosso estado. Lembrando que há uma diferença entre nome de estado e nome de país. Qual que é o nome do nosso país? A forma carinhosa como a gente reconhece o nosso estado é Brasil. Qual é o nome do nosso estado? O estado, essa sociedade política, essa sociedade politicamente organizada, dotada de um povo, território, soberania e finalidades. O que a gente tem? O nome do nosso estado é República Federativa do Brasil. Show de bola? É isso aí. Isso aqui caiu, olha só, os objetivos fundamentais da República, até para vocês não confundirem, princípios, lembra do recurso mnemônico, Socidivápulo. Objetivos fundamentais, lembrem que isso aqui, esses objetivos fundamentais, eles são verbos. Vejam só, quais são os objetivos? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O conhecimento dessa parte inicial, do artigo 1º até o 5º da Constituição Federal, ele é importante, sobretudo, para você fundamentar questões dissertativas e trazer fundamentos de justificativa para o seu examinador, sobretudo em provas orais, tá? Então, quando você vai falar, olha, examinador, isso aqui é um princípio que fundamenta a República, olha, isso aqui é um objetivo que fundamenta a República, por isso é assim e aquilo outro, tá? Isso é muito importante para você enriquecer a sua dissertação na segunda fase, enriquecer também a sua fala em uma eventual prova oral. Isso é muito importante, que é isso que vai te fazer destacar dos outros concorrentes também. Porque o básico, vocês vão percebendo que todo mundo sabe ali o básico. Então, você precisa se destacar, você precisa trazer alguns elementos que o seu concorrente não vai trazer. Mas isso eu estou falando a partir da segunda fase prova oral, tá? Durante a prova objetiva, não precisa saber... Não, você precisa saber fazer questões objetivas. Você precisa saber interpretar questões objetivas e ver onde está mudando. Onde que é o peguinha. E aqui eu já estou falando para vocês, o peguinha é exatamente essa palavra. Eles vão trocar na prova objetivos por princípios. Eles vão colocar, ao invés de princípios, objetivos. E vão misturar nas alternativas ali. Legal? Isso aqui caiu para prova de diplomata, técnico do MP, analista técnico administrativo, MP no Distrito Federal. Só que vocês viram que esses dispositivos aqui, eles ainda nenhum deles que a gente foi falando teve uma alta incidência, por exemplo, na prova da magistratura, na prova do MP, ou até mesmo na prova da OAB, porque na prova da OAB também é muito comum cair sempre o mesmo dispositivo. Tem alguns artigos aqui que caíram lá, você vê, caiu em um ano, às vezes caiu no próximo ano, às vezes pula 2 anos e cai, entende? É muito comum mesmo. Seguindo, o terceiro, é o segundo, terceiro, agora a gente vai pro quarto. O quarto, ele traz princípios também, mas muito cuidado. Aqui são princípios mais afetos ao direito internacional. Então são princípios que regem a República Federativa no Brasil em suas relações internacionais, ou seja, nas suas relações com outros estados igualmente soberanos ou também com organismos internacionais. Por isso que esse artigo ele está mais afeto ao direito internacional e também aos direitos humanos, que a gente vai ver aqui, olha só. Que princípios, um exemplo, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. E caiu muito pouco, mas muito pouco esse dispositivo. Aliás, ele caiu em 2021 para MP no Distrito Federal e caiu em algumas provas ali de analista e de diplomata. Então, assim, ele não é um dispositivo que você tem que perder a cabeça e ficar... Não. Eu vou trazer o que é importante que vocês saberem, principalmente até mesmo para trazer já algum tipo de eu estou gostando de falar essa palavra aqui, ó, robustez.
algo mais robusto para vocês responderem uma prova dissertativa e uma prova oral, tá? Que é o seguinte, a gente, aqui nesses princípios que regem a República Federativa do Brasil, nós temos, aqui no inciso 8º, algo muito interessante, que fala assim, um dos princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais é o repúdio ao terrorismo e o repúdio ao racismo. Percebam, olha só, o que o Constituinte ele fala é repúdio ao racismo, repúdio ao terrorismo. E é por esse princípio também que na época lá da Copa das Confederações também, e também na Copa do Mundo que a gente teve aqui no Brasil, teve uma movimentação muito forte de pressão política de organismos internacionais e também estados soberanos para que o Brasil tivesse uma legislação que tratasse sobre o terrorismo. Porque até pouco tempo atrás nós não tínhamos uma legislação que falava especificamente sobre o tipo penal de terrorismo. Hoje em dia nós temos. E é exatamente por isso, tá? Porque nós somos orientados pelo princípio de repúdio ao terrorismo e também o princípio de repúdio ao racismo. Aliás, esse princípio de repúdio ao racismo serviu inclusive para o STF trazer e fazer um manejamento interpretativo aqui na questão da injúria discriminatória, injúria racial, trazendo lá, fazendo um alcance do artigo 140, parágrafo 3º, também para questões relacionadas ao gênero, tá? Então podem marcar esse julgado que é muito importante para vocês. É o STF, então julgado pelo Tribunal Pleno, é o HC 154.248, que ele diz o seguinte, ó, que a injúria racial é uma espécie do gênero racismo e, portanto, imprescritível. E aqui é muito importante também, muito importante, porque a gente sabe que quais são os únicos crimes imprescritíveis que nós temos no Brasil? O racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Mas o STF entendeu que a injúria racial do 140, parágrafo 3º, muito embora não esteja na lei do racismo, ele também é um crime imprescritível. Por quê? Porque a injúria racial é uma espécie do gênero racismo. Olha só que o STF falou, ó. O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento e tal, seja diante do conceito de discriminação racial da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei de Racismo, Lei 7.716, que inclusive eu acho que essa lei está disponível, mapeada gratuitamente lá no blog do Direito para Ninjas. Se eu não me engano, já está até disponível gratuitamente. Dê uma conferida lá. E o artigo 140, eles não têm o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. Por ser espécie do gênero racismo, então, o crime de injúria racial do artigo 140, parágrafo 3º, ele é imprescritível. STF, julgado pelo plenário, HC 154.248, relatoria do ministro Edson Fachin, em 28/10/2021. Super recente. Já havia aparecendo em provas e vai continuar aparecendo, tá? Porque além de polêmico aqui, que muitos disseram, poxa, o STF que está fazendo uma analogia em Malampaya, tem outros falando, não, está fazendo uma interpretação absolutamente correta, né, uma interpretação conforme aqui, então, em que pese ali divergências para dois lados, na minha opinião, acho que nessa situação aqui, o STF acertou, tá? Muito embora eu concordo também que muitas vezes o STF tem errado e tem pesado a mão de forma muito errada, tá? Muito fora da linha do que a gente entende por ciência jurídica. Bom, artigo 5º, aqui a gente vai tratar, vamos seguir até, deixa eu ver, vamos seguir até mais ou menos a metade, falando para vocês, e aí, vou tentar seguir até o artigo 6º, tá? Que trata da ordem social. Vou tentar seguir até ali. Bom, direitos e garantias fundamentais. Lembrando que direitos e garantias fundamentais é gênero, tá? Que comporta quais espécies. Aqui no Brasil nós temos então uma sistematização dos direitos fundamentais. E olha só,
fazer uma pergunta bem legal também, que é uma pergunta de prova dissertativa e prova oral. Qual é a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos, tá? Essencialmente são a mesma coisa, tá? Porque é uma construção histórica, tá? Os valores são irradiados aqui, tem por núcleo a dignidade da pessoa humana, mas a diferença essencial entre direitos fundamentais e direitos humanos é que os direitos fundamentais na ordem internacional são chamados de direitos humanos. E os direitos humanos no nosso ordenamento interno são chamados do quê? De direitos fundamentais. A faceta é a mesma, tá? Só que um se dá o nome de direitos humanos na sua faceta internacional e o outro de direitos fundamentais na sua faceta interna. No Brasil, então, nós temos também e lembrando que nós temos as gerações também de direitos humanos, tá? Não vou entrar propriamente nisso. A gente tem até um livro específico que é a apostila de direito constitucional do Direito para Nias, que é, por enquanto a gente tem 2 apostilas só que são teóricas, tá? A apostila de direito constitucional e a apostila de direito penal. Daniel, eu vou fazer a primeira fase, você recomenda? Não, não recomendo. Só recomendo a apostila para quem está fazendo provas, por exemplo, para Ministério Público e magistratura e também eventualmente procuradorias, mas para MP e magistratura, tá? Porque tem coisas muito aprofundadas ali. Para delegados de polícia também é importante, tá? Fora esses concursos, não recomendo. OAB, precisa? Não, não precisa. Fechou? Porque tem coisas muito profundas ali e que não precisa. Tem que gastar a energia com que efetivamente cai e é cobrado. Bora. Então, entenderam essa diferença? E no Brasil a gente tem uma sistematização dos direitos fundamentais. No Brasil, como é que se classificam os direitos fundamentais? Vocês podem ver que há um título, então está falando dos direitos e garantias fundamentais, e ele se divide em capítulos. Então a gente vai ter os direitos individuais e coletivos, no artigo 5º, no artigo 6º nós teremos ali os direitos sociais, depois nós temos também os direitos de nacionalidade, os direitos dos partidos políticos também entram toda essa sistematização dos direitos fundamentais. Fechou? No Brasil é assim que nós classificamos. Lembrando também que nós temos direitos fundamentais que estão fora aqui também desse artigo 5º e de todas essas estruturas. Por exemplo, um exemplo aqui que a gente pode lembrar é o que? As imunidades tributárias, por exemplo. As imunidades tributárias que estão previstas, se eu não me engano, lá no artigo 150, o STF já entendeu o quê? Que aquilo lá é um direito fundamental do cidadão, tá? Então, o princípio da anterioridade tributária, o princípio da retroatividade tributária, tudo é considerado, sim, um direito fundamental. Top. Então, tem direito, se perguntarem, tem direitos fundamentais fora do artigo 5º? Tem sim, excelência. Aí você pode dar um exemplo, o artigo 150 aqui, que é no âmbito do direito tributário, tá? E vocês podem, inclusive, mencionar também o aspecto do direito do meio ambiente, do princípio da solidariedade intergeracional, que está previsto lá no artigo 225 também, da Constituição Federal. Show de bola? Bom, artigo 5º. O artigo 5º, ele caiu aqui, ó, o caput. O caput caiu para o MP, Ministério Público, Santa Catarina, Magistratura Rondônia, Magistratura Distrito Federal, Ministério Público Santa Catarina. O Ministério Público de Santa Catarina caiu em 2019 e caiu em 2021 também. Deixa eu até passar isso aqui, ó. Encontrei uma questão duplicada. Bom que eu já vou vendo aqui, mexendo junto, e para a próxima edição eu já tiro essa questão que está duplicada. 2019, magistratura Rondônia, 2016, magistratura no Distrito Federal, diplomata, analista DPU, e é isso aí. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então aqui princípio da igualdade entre homens e mulheres, lembrando que aqui relacionado a o princípio da igualdade, cai pouquíssimo, tá? Pouquíssimo. Porque também é tão simples isso aqui, né, pessoal? Caiu para analista no Tribunal de Pernambuco. Aqui cai propriamente a essência
principalmente em fundamentos para provas dissertativas. Um exemplo aqui, né, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, que há um reflexo teve uma ação declaratória de constitucionalidade, se eu não me engano, a ação declaratória de constitucionalidade número 19, em que se discutiu a questão da Lei Maria da Penha, se ela era constitucional ou inconstitucional, porque alguns diziam que, olha, a Lei Maria da Penha, por ela ser protetiva às mulheres, fere então esse princípio da igualdade entre homens e mulheres, o que não se poderia admitir. O STF decidiu que não, falou que com acerto, lógico que não, porque nós já tratamos na nossa lei de Maria da Penha. É uma lei baseada em estatísticas, elas se justificam, né, o exemplo de ação afirmativa, e ela é absolutamente constitucional. Aliás, a própria Constituição Federal, pessoal, ela trata por várias vezes de formas diferentes, direitos de homens e mulheres. É tranquilo isso. Por exemplo, não, Daniel, você está falando sério? Sim. Um exemplo disso é a aposentadoria. As mulheres se aposentam com uma idade diferenciada em relação aos homens. E outra, um exemplo também é o período de afastamento da maternidade na relação de trabalho, que é o período diferenciado também em se tratando do pai ou da mãe, tá? Então existem diferenças que são trazidas pela própria Constituição Federal também entre homens e mulheres. Não há problema nenhum quanto a isso, tá? E também um reflexo disso fora do âmbito constitucional, se tratando da Lei Maria da Penha, Lei 11.340, absolutamente constitucional. O STF decidiu que ela é sim constitucional e decidiu com acerto, porque a gente vive sim em uma sociedade machista. A gente sabe muito, mas muito bem disso. Inciso 2 aqui, ó. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É o princípio da legalidade. Muito tranquilo isso aqui também. Apareceu na OAB aqui em 2016, na prova da reaplicação, exame unificado da ordem número 20. Aqui é o princípio, então, da não contrariedade à lei. Eu tô trazendo... Aqui é tão tranquilo, mas tão tranquilo, que eu tô trazendo várias informações bacanas aqui para vocês, tá? Então, eu falei no início que eu não ia dar algumas profundidades, mas eu acho interessante falar, principalmente que são informações que, de repente, não são tão comuns, assim, de vocês encontrarem em cursinhos. Eu tô fazendo um cursinho, não é tão comum algumas coisas que eu tô falando aqui, não é tão comum vocês encontrarem, mas que vão acrescentar, trazer aquela cereja do bolo na construção que você precisar fazer perante a sua banca, tá? Então ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então é o princípio da legalidade que está previsto aqui no artigo 5º da Constituição Federal. Lembrando que todo aqui o artigo 5º, eles são o quê? São cláusulas pétreas, são cláusulas de pedra. E aqui até é até um perigoso falar de Alexandre de Moraes, né? Mas existe um entendimento de que a Constituição, a nossa Constituição, no ponto das cláusulas pétreas, muita atenção no que eu vou falar, hein, pessoal, para vocês não confundirem. No ponto das cláusulas pétreas, e não no outro sistema, nós temos uma Constituição rígida, tá? Por quê? Porque há um processo mais dificultoso do processo de reforma do que o processo de alteração das outras normas que não sejam constitucionais. A gente sabe disso. Então, as emendas constitucionais possuem um quórum diferenciado para serem aprovados e para fazer uma alteração na Constituição Federal. Só que existe um núcleo imodificável da Constituição, que são exatamente as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas compõem, então, o núcleo imodificado da Constituição Federal. São cláusulas de pedra, são núcleos duros, núcleos imexíveis da Constituição Federal. Nós não podemos, então, suprimir cláusulas pétreas. Mas olha só que interessante. Será que é possível nós aumentarmos o rol de cláusulas pétreas, então, através de emendas constitucionais? E nós vimos recentemente que sim, inclusive houve uma inserção aqui nova, através de emenda constitucional, de uma nova cláusula pétrea, que antes de a gente ver propriamente ter isso na prática, alguns doutrinadores até discutiam, poxa, não seria possível aumentar o rol de direitos individuais e coletivos aqui no artigo 5º, porque senão, com o passar do tempo, acabaria engessando a Constituição Federal,
porque ela se tornaria, com o passar do tempo, imodificável. Convenhamos, a gente sabe que o processo para a gente tornar a nossa Constituição totalmente imodificável, então, trazendo cláusulas pétreas para tudo quanto é lado, eu acho que a gente demoraria pelo menos uns 1000 anos aí, e a gente sabe como que nós gostamos de ter novas constituições, não seria... Bom, a gente viu agora na prática, então, que tivemos sim uma inserção através de emenda constitucional, então alargando então as cláusulas pétreas. A partir do momento então que nós aumentamos também as cláusulas pétreas, o núcleo duro da Constituição, as normas que são imexíveis, imodificáveis, nós não podemos subtraí-las, tá? Nem mesmo por emenda constitucional. Por isso que alguns autores dizem que a Constituição Federal, a nossa Constituição, ela é rígida, porque se exige um quórum mais dificultoso para a sua reforma, considerando ela em comparação com normas, leis ordinárias e complementares. Porém, existe um núcleo que é imodificável, e nesse ponto a Constituição seria o quê? Super rígida, entenderam? Então, no ponto das cláusulas pétreas, a Constituição seria classificada como super rígida. Olha só que interessante, para você colocar na sua prova aqui, o examinador ia olhar e falar assim, puxa, top, bora, Bill. Aí ele vai abrir a porta assim pra você. Aí ele vai abrir a porta e todo mundo aplaudindo, com as cornetas. Berrante não, tem que ser corneta, como é que chama? Com oboé, flautas, os querubins vão descendo assim, a porta se abre, aí tal, vem um unicórnio e todo... bora, Bill, entre, por favor. Aí você já te dá a funcional, já paga o seu primeiro subsídio, já te dá a carteirinha da OAB vermelha, fala, seja muito bem-vinda, e aí já começa. Já com dinheiro na conta, porque eu trouxe uma informação top ali pro seu examinador. Tô brincando, né? É brincadeira, mas é brincadeira. Tem que falar que é brincadeira, porque tem gente que às vezes acha que é de verdade. Aí fala, não, o Daniel falou que tem unicórnio. Tô brincando, ninguém fala que tem unicórnio. Seria demais, né? Só para descontrair. Seguindo. É livre a manifestação. Isso aqui caiu, eu falei que caiu na OAB, né? Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então, aqui é a vedação da tortura. Quando nós tivemos a aula, quando a gente teve... a live sobre a Lei 9.455. Olha quanta coisa que a gente já falou. Perceberam quanta coisa que a gente já falou nas nossas lives? Que a gente já falou da Lei 9455 de 95, né, ou 97? Acho que é 95. Que é a lei de tortura. A gente falou sobre isso aqui. Então, os princípios aqui de repúdio à tortura, tal, princípio da humanização das penas, a gente falou até sobre limites dos limites de restrição, vocês lembram disso? Tá tudo nas nossas lives anteriores. Se alguém quiser assistir, é a nossa live sobre a lei de tortura mapeada. Se eu não me engano, foi semana passada. Acho que foi semana passada. O Wanderson tava. Eu lembro que o Wanderson tava. De Couto Pereira também seja muito bem-vinda. William Mina, seja bem-vinda. Rosângela, doutora 40, seja muito bem-vinda. E PX Sophie também seja muito bem-vinda. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Olha, tranquilo também. Isso aqui caiu para papiloscopista da PF, caiu para técnico DPU, analista do STJ. Pouquinho. É assegurado direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral e à imagem. Cai para analista esse dispositivo. Sexto, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Caiu aqui, esse dispositivo caiu na OAB em 2016, o exame foi o 19, e caiu também para o DPEM, que é de agente penitenciário também em 2015, tá? Bom, isso aqui é importante a gente lembrar da questão da inviolabilidade, liberdade de consciência, de crença, liberdade de crença, que nós vivemos o quê? Num Estado laico, ou também chamado de Estado leigo. Isso significa que o Brasil, a República Federativa do Brasil, enquanto Estado, enquanto sociedade politicamente organizada,
enxugar aqui, tô suando igual um dromedário no Saara. Isso significa que, então, que o Brasil, ele não professa uma religião, tá? Então, por isso que nós não somos um Estado fundamentalista aqui, porque nós não professamos religiões, só que nós respeitamos as religiões. Então, nós respeitamos as liberdades religiosas, nós respeitamos todos os tipos de crença. E respeitamos, inclusive, aqueles que acreditam ou em todas as crenças, inclusive o ateísmo. Nós respeitamos isso, porque é uma forma de manifestação do pensamento e é uma liberdade de crença, tá? E isso é importante porque nós vivemos, então, num Estado laico, um Estado que não professa uma religião. Só que olha que interessante, a gente falou do preâmbulo hoje, e lá no preâmbulo tem um trecho que a Assembleia Nacional Constituinte, quando foi promulgar a Constituição, invocou a proteção de Deus. Ele falou sobre a proteção promulgada, sobre a proteção de Deus e tal. E é aqui nesse ponto que discutiram até, falaram, poxa, isso aqui, né? Isso que significa que então que o Brasil é um Estado que professa uma religião. Não, o Brasil não professa religião. A República Federativa do Brasil é um Estado laico ou leigo. Se o seu examinador chegar a perguntar para você, indagar, muito dificilmente, eu nunca vi perguntarem sobre isso, mas é uma curiosidade que eu queria trazer para vocês. Você pode falar o seguinte, olha, nós vivemos um Estado laico ou leigo, então que o preâmbulo ele não é uma norma de reprodução obrigatória, ele está no domínio da política, não uma norma jurídica, tanto é assim que ela não serve de parâmetro para controle de constitucionalidade, e a proteção de Deus, então o STF decidiu que ela não é de reprodução obrigatória. Muito embora a gente viva, então, num Estado leigo, interessante que a Assembleia Nacional Constituinte, por revelando dogmas fundamentais, são dogmas históricos no Brasil, professou que nós vivemos, então, num Estado laico, mas monoteísta. Olha só, cuidado para não confundir isso na prova. Não vi aparecer, mas vai que. Você pode trazer algo também rico para o seu examinador. Então, nós temos, então, uma interpretação de que nós estamos num Estado monoteísta pelo reconhecimento de Deus, mas um Estado leigo ou laico. Tá? Não concordo com isso, não concordo com esse posicionamento, por quê? Porque o Estado laico significa que nós vamos proteger qualquer tipo de religião. Muito embora esteja reconhecimento de Deus, porque Deus também, dependendo da crença que você segue, ele pode ser dividido numa série de outros deuses, tá? E todas as formas de liberdade de consciência e de crença devem ser respeitadas. Sexto, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Muito tranquilo, esse dispositivo caiu na OAB em 2019, foi o exame 29, isso. Caiu na OAB também em 2016, foi o exame 19, caiu na prova de promotor de justiça no exame de 2019, MP Goiás. Só isso, bem tranquilo, né? Agora vocês vão ver, tem alguns que que caem mais, tá? Um exemplo é esse aqui, o 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aqui é o que a doutrina chama de escusa de consciência. A escusa de consciência, então, é um direito fundamental e ela é uma cláusula pétrea. Lembrando que aqui, esse dispositivo, ele fala só, que ninguém será privado de direitos, salvo se invocar, então, se invocar a crença religiosa ou convicção filosófica para se eximir de obrigação legal e se recusar a cumprir a prestação alternativa. Então vamos pensar. Um exemplo, a pessoa se recusa a prestar o serviço militar obrigatório, sendo homem, 18 anos, se recusa. Ele é convocado, mas ele se recusa. Então ele usa então a escusa de consciência. Nesses casos, ele terá um serviço uma prestação alternativa ao serviço militar. Se ele se recusa, aí a gente aplica lá, depois a gente vai ver, se não me engano, é o artigo 12, que a gente vai ver as consequências disso, tá?
Então, da suspensão de direitos políticos. Mas, cuidado, ele tem que invocar a crença religiosa ou a convicção filosófica e também se recusar a cumprir a prestação alternativa. Aí se dá o nome de escusa de consciência. Isso aqui caiu, ó, promotor de justiça em Santa Catarina 2019, OAB 2017. Principalmente quem está fazendo OAB, que está seguindo a live, marquem, pessoal, porque olha, hoje aqui a gente está falando muito de OAB, muitos dispositivos que apareceram na OAB, tá? E eu estou elaborando um curso que vai ser só focado na OAB. A gente só vai falar da OAB. Vai ser assim, 30 dias de... A gente vai ter alguns dias de uma imersão. E aí a gente vai seguir, assim, ó, vai ser 15 a 30 dias só falando os dispositivos que caem. E a gente vai traçar também para vocês um mapa do que a gente acha que vai aparecer na próxima prova da OAB, tá? Talvez a gente já faça isso eu acho que a gente vai fazer isso no 37, eu acho que o 36 vai estar muito em cima. Vamos ver como que vai caminhar, tá? Mas a gente vai abrir um curso específico para a OAB. Bom, analista, mas vão marcando, agora já dá para adiantar. Não tem curso, já vai marcando, olha, quando eu falar OAB, já marquem. Vocês viram que aqui caiu 2 vezes. E alguns dispositivos, ó, o de cima também caiu 2 vezes, caiu em 2016 e 2019. E vai continuar caindo. E esse daqui também, caiu em 2016 e 2017 na OAB. Então quem já lê isso aqui, eu já sei que vai cair. Não vai errar de jeito nenhum. Cai também para analista, técnico, MP Rio Grande do Sul. O MP do Rio Grande do Sul, olha só, olha como repete. Caiu no MP do Rio Grande do Sul, promotor de justiça, em 2012 e caiu também em 2014. Um exame seguido do outro, pessoal. Um exame seguido do outro. Tá aí a importância de fazer as provas anteriores. Próximo dispositivo. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então aqui a vedação da censura. Aqui a questão da censura é interessante a gente falar algumas coisinhas. Um exemplo, das biografias não autorizadas. Então, o biografado. A gente tem até o exemplo que foi do Roberto Carlos, né, o cantor, que houve, então, uma biografia não autorizada, foi publicada, e se discutiu muito, poxa, se precisaria ou não da autorização do biografado para a publicação de um livro sobre a sua própria biografia. O STF entendeu que não, tá? Porque aqui o Estado, no Brasil não há censura, a gente não pode fazer uma prévia censura. Nesse caso, então, se a gente estivesse impedindo, haveria uma censura prévia. Então, não é necessário também prévia autorização do biografado, fechou? Lembrando, mas Daniel, a gente tem quando eu vou no cinema, ou quando eu vou assistir alguma coisa no Netflix, ali tem classificação indicativa. Aquilo lá não é uma censura? Não. O próprio nome você já está respondendo. Aquilo é uma classificação indicativa. Isso aí está previsto lá, se não me engano, lá pelo artigo 220, que vai tratar das comunicações aqui no Estado, no Brasil, na ordem social, vai tratar disso, sobre a classificação indicativa. Há apenas uma classificação indicativa. Percebam que o poder público ele não impede que determinados programas aconteçam em tais horários, mas ele faz uma classificação, uma recomendação. Olha, esse programa aqui, ele é indicado para tais e tais idades, tá? Classificação indicativa é diferente de censura. Vocês estão entendendo? Vocês estão muito quietos. Mandei um sinal de fogos de artifício. Raquel Peruhibe. Mandem um sinal de positivo aí, galerinha. Tem alguém aí ao vivo? Mandem alguns fogos de artifício, alguma coisa aí. Né? Um sinal de vida. Ninguém! Vou parar também, vou travar aqui então. Nossa, não vou nada. Seguindo. Bora, Bill. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Aqui, exatamente aqui também,
está, então, essa decisão do STF, marquem aí que é o STF, ação direta de inconstitucionalidade 4815 do Distrito Federal, ministra Carmen Lúcia, que ele entendeu o seguinte, olha só o que entendeu o STF. É inexigível o consentimento da pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de familiares em caso de pessoas falecidas ou ausentes. Caso o biografado ou qualquer outra pessoa retratada na biografia entenda que seus direitos foram violados pela publicação, terá direito à reparação, que poderá ser feita não apenas por meio da indenização pecuniária, como também por outras formas, tais como publicação de ressalva, nova edição com correção e direito de resposta, e etc. Vou mostrar para vocês aqui o julgado. Olha só. Então aqui, olha só, o mapeamento, a gente tem aqui o mapeamento e a gente tem o julgado aqui, ó, relacionado ao dispositivo. Tá vendo? Olha como é que isso aqui é completo, pessoal. Isso aqui cai demais e é por isso que essa decisão está aqui. Você não precisa ir em outro lugar buscar para saber, será que isso aqui é importante? Não. Tá aqui, Daniel colocou no material, é importante. Daniel não, é o Direito para Ninjas colocou no material, então é importante. O Daniel, sim, eu que faço, né? Promotor caiu, promotor de justiça, analista do Tribunal de Contas do Paraná, auditor FUB e MP Rio Grande do Sul. Sexto, a casa é asilo inviolável. Isso eu tô falando que é a redação do dispositivo, tá? Agora, esse julgado, ele caiu muitas outras vezes. Só que isso está previsto lá no nosso livro do mapeamento de jurisprudência. Lá tem tudo, Você vai saber onde que caiu. Isso caiu várias vezes, tá? Esse julgado aqui. Bora. Sexto, a casa é asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em flagrante delito, desastre, prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Então aqui é o direito à inviolabilidade do domicílio. Todo mundo já conhece, está cansado de ver esse dispositivo. Lembrando que o conceito de casa ele é extraído lá do artigo 150, parágrafo 1º a 5º do Código Penal, traz o conceito de casa, tá? E aqui é o direito, então, à inviolabilidade de domicílio. São as nossas 3 exceções, quais são? Então, flagrante delito, desastre, prestar socorro e durante o dia por determinação judicial. Aliás, 4 exceções, tá? Tá todo mundo cansado de saber isso aqui. Tá todo mundo já frenético de saber. Olha, e esse dispositivo ele é muito, muito, muito importante. Olha só como ele cai. Olha só, vou mostrar para vocês. Olha aqui. Então, aqui, ó, o conceito de casa pode ser extraído do artigo 150. Aqui é o nome. E olha só. Aqui jurisprudências em tese, ó, relacionadas ao dispositivo. Ó. Julgados também aqui o STF. Recurso extraordinário. Aqui, edição 16 aqui da jurisprudência em tese do STJ. E o mapeamento, ó. Exame da OAB. Olha só, percebam que, ó, olha a OAB caiu. Caiu em 2021, caiu em 2022, caiu em 2019, caiu em 2016. Ó, vou mostrar só para vocês terem ideia da OAB, ó. Caiu em 2012. Tem mais algum aqui? Caiu em 2012, 2015. Deve ter mais aqui até. Não, foi isso. Então, ó, 2012, 2015, 2016, 2019, 2021 e 2022. Você tem certeza que esse dispositivo você vai para a OAB sem saber ele de cor e salteado, frente, trás, baixo, cima, trás para frente? Tudo bem, é um dispositivo que está todo mundo muito acostumado, tá? Já leu demais várias vezes isso aqui, já falou, já leu muito sobre esse dispositivo, fundamento constitucional, que traz inclusive a respeito ali, quando a gente estuda as prisões no direito processual penal, prisão em flagrante, todo mundo sabe disso. Porém, tem que ficar atento, não pode errar uma questão assim. Concurso público, você não pode errar questões que todo mundo acerta. Não pode perder ponto à toa. E aqui é um dispositivo que você não pode perder ponto. Cai demais em todos os concursos, cai demais
e a maioria das pessoas acerta. Não pode errar, fechou? Não pode, não pode. Não pode. Não pode mesmo. É isso aí. Vamos ver onde que caiu. OAB 2022, OAB 2021, MP Minas Gerais 2021, OAB 2019. Eu vou tirar a pontinha aqui porque tá atrapalhando aqui. Policial Rodoviário Federal, Procurador Municipal, Analista do STJ. Mas, deixa eu ver, será que dá para eu tirar aqui os comentários? Como é que faz aqui para tirar? Será que eu consigo? Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver se eu consigo aqui desativar comentários. Eu vou desativar os comentários, pessoal, para não me atrapalhar, tá? Então, ó. Analista, Procurador do Tribunal de Contas, OAB, MP Santa Catarina, MP Rio Grande do Sul, MP Santa Catarina. Nossa, Santa Catarina, MP, quantas vezes caiu? Também 2010, 2013. Viram só? Vamos ver se tem mais algum. Tem mais? Procurador, PGE, Alagoas, Delegado de Polícia na Polícia Federal aqui também, tá? Olha lá. Próximo dispositivo, o 12, que trata do sigilo de correspondência e comunicações telefônicas. Vocês até assustaram, né? Na hora que eu virei de uma vez aqui, veio de repente minha cabeça, parecendo uma cabeça como que fala? Do bonecão de Olinda, ou da Ilha de Páscoa. Tenho certeza que vocês assustaram, de repente apareceu uma cabeçona. Tenho certeza. O 12. A inviolabilidade e sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A gente também já falou desse dispositivo quando a gente tratou da Lei 9296 de 96, que é a Lei de Interceptação Telefônica, que foi inclusive também foi tema de uma live nossa aqui no Instagram. Olha, estou impressionado como a gente já falou tanto assunto que a gente já tratou aqui. A gente já fez o mapeamento da Lei de Interceptação Telefônica. A segunda edição já está à venda no site, e se eu não me engano também está à venda no site da Amazon. Mas você consegue baixar a primeira edição totalmente gratuita lá no blog do Direito para Ninjas. Então clica lá, direitopraninjas.com.br, vai em blog, legislação mapeada, que vai estar a Lei de Interceptação Telefônica, a primeira edição, mapeada gratuitamente para você. É só entrar e ser feliz. Baixa o flipbook e seja feliz, tá? É a primeira edição. Não tem todos os mapeamentos aqui em 2022, mas já dá para você ter uma visão, um panorama absolutamente geral, tá? Bom, muito cuidado aqui. Por quê? Porque a ressalva que o Constituinte trouxe foi em relação às comunicações telefônicas, e ele disse que o quê? É possível, então, a interceptação, ele deixa entendido aqui que é possível a interceptação das comunicações telefônicas, desde que haja ordem judicial, e também o seguinte, que a lei estabeleça a forma. E é por isso que nós temos a Lei 9296, que trata das interceptações de comunicações telefônicas. Antes de nós termos a lei de interceptação, a gente acabou, no estado de São Paulo, tinha uma legislação estadual que tratava de interceptação. O STF decidiu que aquela lei era totalmente inconstitucional. Por quê? Porque não se orientava, não era uma lei federal que estabelecia, então, as hipóteses de interceptação telefônica e tal, e os pormenores dela. Fechou? Então, por isso que a gente tem a Lei 9296, que, inclusive, recentemente ela passou também por uma alteração, onde a gente tem a disciplina, então, da captação também de ambiental de sinais óticos e acústicos, tá? Dê uma olhada lá na lei mapeada. Lembrando que o objeto aqui ele serve para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É muito comum o examinador fazer o seguinte, ele coloca para fins de investigação criminal e instrução processual civil. E aí você, civil. Muito cuidado, muito cuidado. O examinador vai tentar pegar você pelo cansaço. Muitas vezes também na prova,
você vai, depois que você corrigir, você vai falar assim, puxa, eu não sei como que eu errei isso aqui. Isso aqui é muito tranquilo, isso aqui eu sabia, como que eu errei isso aqui? É a atenção. E a atenção, ela precisa ser domesticada, tá? Ela precisa ser controlada durante a prova. Quando você estiver muito cansado, respira um pouquinho, para um pouquinho, tal, come um chocolatinho, pega uma castanha, come uma castanha, alguma coisa. Bebe uma água, relaxa, respira, para você não perder. Questão: leia tudo, tudo, tudo. E sempre que estiver fazendo prova, busque e analise todas as palavrinhas que tiverem ali. Ah, isso aqui, olha isso aqui. Ah, isso aqui tá tudo certinho. Eu analisei cada palavrinha aqui. Ah, esse aqui, olha, puxa, olha, o examinador colocou aqui bem na letra A, para investigação criminal, instrução processual civil. Aí você já passou mais da metade da prova, você já está cansado, já está lá exausto, fatigado, com fome, concentração no ápice. Aí você vai, isso aqui está no A, já vou colocar certo, eu vou passar para o gabarito. E aí vem o gabarito, você fala, puxa, mas por que eu errei isso aqui? E peguinha que o examinador colocou, mudou esse finalzinho, mas é um filho do Bill, mas que é isso? Aí trocou o finalzinho. E você não prestou atenção. Tá cansado? Respira um pouco e para depois retomar o jogo. Fechou? E isso também faz muita, muita, muita diferença para vocês. Eu vou passar mais um aqui e marquem onde caiu, olha. Então, lei relacionada, lei 9296, interceptações telefônicas, caiu a redação constitucional. Tudo que eu estou falando aqui é a redação constitucional que caiu. Pode ter caído de uma forma diferente, mas fundamentada em dispositivos da lei e não fundamentada na redação, estrutura redacional aqui. Então, por isso que às vezes não está marcado. Entenderam? Caiu em João Pessoa, Procuradoria Municipal, Procurador do Tribunal de Contas da União, OAB 2015, foi o exame 17, Promotor de Justiça do Rio Grande do Sul e Delegado de Polícia Federal em 2004. O 13 é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Lembrar que esse dispositivo é o clássico exemplo de norma constitucional de eficácia contida, ou seja, aquela norma constitucional em que é possível ao legislador ordinário trazer restrições e limitações, então, para o exercício da profissão, que é possível a lei ordinária trazer limitações ao exercício desse direito constitucional. Um exemplo disso é o quê? O próprio exame da OAB. Então, assim, olha, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E a lei estabeleceu que o bacharel em direito, para exercer a advocacia, que é um trabalho, é necessário que seja aprovado no exame da OAB. Então, há uma restrição via lei ordinária a uma norma constitucional. A esse tipo de norma constitucional a gente dá o nome de norma constitucional de eficácia contida. E a gente sabe aquela classificação já clássica também, que é trazida pelo professor José Afonso da Silva, que nós temos as normas constitucionais de eficácia plena, as normas constitucionais de eficácia limitada, que são divididas lá em normas de princípio institutivo e de conteúdo programático, e também nós temos as normas de eficácia contida, fechou? Tem outros autores também, por exemplo, se eu não me engano foi Pinto Ferreira ou Seabra Fagundes, que fala que são as normas bastantes em si mesmas ou não bastantes em si mesmas, tá? Eu só vi cair uma vez, e aliás caiu algo relacionado assim para mim no meu concurso que eu fiz para delegado de polícia no Rio Grande do Sul. Mas essa classificação, a clássica classificação, sistematização do professor José Afonso da Silva é que sempre cai, tá? Norma constitucional de eficácia contida, norma constitucional de eficácia limitada, de conteúdo programático ou de princípio institutivo e as normas constitucionais de eficácia plena, tá? Mas alguns doutrinadores, como a gente trouxe até lá no início, nossa aula, que é alguns doutrinadores falam assim, normas super eficazes, aquelas normas também que são aquelas normas que não podem ser alteradas,
de nenhuma forma são as cláusulas pétreas e tal. Fechou? Mas basta essa classificação do Zé Afonso. Próximo. Vamos seguir até o artigo 20. Deixa eu ver aqui onde a gente vai parar. Eu vou seguir até o 20, para ficar mais fácil da gente lembrar, senão fica muito picado, né? E aí a gente segue amanhã. Amanhã a gente vai ter live também às 17h17. E aí a gente termina o artigo 5º e já começa outros dispositivos. A ideia é ver praticamente a Constituição inteira. Só que eu acho que eu vou focar nas coisas mais importantes para vocês, tá? Ao invés de ficar trazendo mesmo alguns dispositivos, às vezes, que caíram poucas vezes, eu não vou falar para vocês. Vou falar só aquilo que caiu mais, para ser mais produtivo e a gente conseguir avançar em diplomas longos, como a Constituição Federal, e depois da Constituição Federal a gente conseguir tratar outros diplomas, como Código Civil, ou Código de Processo Civil, por exemplo, tá? O que vocês acham? Topam? Topam, porque o mapeamento pormenorizado tá tudo no livro, nos nossos livros, tá tudo ali, que é uma enciclopédia é uma enciclopédia. Você tá ali, você consegue ver, tem a visão além do alcance, onde que caiu, como caiu, que ano caiu, que banca caiu, como que é a questão, os destaques, qual é a palavra-chave que é a mais cobrada, isso aqui, tem súmula, tem jurisprudência, tudo transcrito, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Bora. Então a gente tá aqui, beleza. Ó, caiu o exame da ordem 2015, caiu o auditor do Tribunal de Contas do Estado, análise de gestão, e é isso. 14, eu tô falando da estrutura redacional, tá? Mas, é claro, já pode ter caído a parte doutrinária. Um exemplo, norma constitucional de eficácia contida. Porque vamos falar assim, Daniel, mas já vi outras vezes cair em outros concursos. Tá, mas não com essa estrutura redacional. Você pode ter visto um exemplo de norma de eficácia contida, mas aí tá afeto ao quê? Não a estrutura redacional, e sim a uma estrutura doutrinária. Fechou? Bora. Por isso que algumas coisas eu tô falando para vocês aqui, que é para vocês não errarem e terem mais profundidade em tudo que a gente está falando. 14. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Um exemplo de lei relacionada aqui, então, é a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011. Uma lei que costuma cair no edital, ela vai estar, às vezes, relacionada como legislação especial e, às vezes, como legislação especial dentro de direito administrativo, às vezes, dentro de direito constitucional, que vai tratar da Lei de Acesso à Informação. Costuma cair a Lei de Acesso à Informação para alguns concursos de delegado de polícia, mas mais para concursos relacionados à inteligência, como a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, é uma lei que é bastante importante para a Lei de Acesso à Informação, tá? E concursos relacionados a ministérios dos estados também, é uma lei importante. Para outros concursos não cai muito, tá? Talvez a gente faça até uma live sobre o mapeamento da Lei de Acesso à Informação, que essa lei propriamente ela tá como bônus dentro do livro, do livro de direito constitucional para ninjas, que tá o livro que a gente está vendo, só que no site, deixa eu ver no site da editora, eu acho que a gente coloca como bônus também, deixa eu ver aqui para fazer, eu já falo para vocês. Eu acho que a gente coloca como bônus aqui do livro da Constituição. É isso mesmo que eu falei. Ó. Na Constituição Federal, aqui no site, que tem o bônus também. No bônus tem a legislação especial de direito constitucional. Tem várias leis aqui, tá? Várias leis da Constituição relacionadas ao direito constitucional. Tem a lei de acesso à informação, tem lei do mandado de segurança, tem, que mais? A lei da ADIM, a lei da DPF, lei da súmula vinculante, tudo mapeado. Então tem esse bônus aqui. E agora a gente vai fazendo as extrações. Eu vou montando livros pequenininhos para vocês e vou disponibilizando. Talvez... já me deu uma ideia aqui, bem top para fazer para vocês, vocês vão amar. Bora.
Ó, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Não tem relevância, não caiu, tá? Não caiu. Quando cai algo relacionado assim, cai mais a estrutura redacional que está prevista em algo muito parecido ali na lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá? 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada pelo mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Está aqui um dispositivo muito importante para vocês. Então, de tudo que a gente viu até agora, Daniel, fala um dispositivo que é muito importante, que cai muito, cai assim, demais, é esse, tá? O direito de reunião que está previsto no inciso 16. Cai demais, pessoal. Então, por favor, marquem no vademécum de papel de vocês, tá? E por favor, hein? Ó, por favor, já troca esse vademécum de papel, eu não quero nem saber. Sejam mais moderninhos. Para de ficar gastando dinheiro com papel. A cada 3 meses já vai lá e comprar mais um vademécum de papel. É vademécum de papel para colocar no escritório, outro vademécum de papel para colocar do lado do vaso sanitário, outro vademécum de papel para levar para o trabalho, outro vademécum de papel para estudar, um vademécum de papel para deixar no cursinho. É um vademécum de papel para todo lado. E aí você anota uma coisa em um, depois esquece, passa para o outro, aí muda toda a legislação, aí você vai comprar outro, aí você parcela em 10 vezes, é sempre a mesma coisa, a mesma história, de vademécum de papel. Eu falei vademécum de papel, uma galera já saiu já. Vademécum de papel, você é de vademécum de papel? Tá muito atrasado. Bora. Kessia Santos Ragnara American Bully. Essa raça é lindíssima, American Bully. Fernanda Martins e Vinícius Café com Ritalina. Ó, café com Ritalina não, hein? Vamos lá, hein? Ana Paula Dias, Janaína Marques. Janaína Marques Digital, seja muito bem-vindas novamente. William Minas também, seja muito bem-vindo novamente. A minha esposa entrou, ela deve ter saído já. Ela entrou, falou, essa live tá chata, não é da minha área, eu vou embora. A Igia também, seja muito bem-vinda. O Vinícius com Café é a primeira vez que eu vejo aqui. A Kessia Santos já vi. E o Ragnar American Bully também já vi aqui. A Fernanda Martins, eu acho que é a primeira vez que você entra, né, Fernanda? Janaína Marques Digital tá em todas. Seja muito bem-vinda, como sempre. O William Minas também tem participado bastante das nossas lives. Tenho certeza que vão arrebentar nas provas que tiverem. E não vão errar, que a gente passou aqui na live, tenho certeza que não vão errar na prova deles. 16. Então, nós temos aqui o direito de reunião. Marquem o seguinte, eu vou passar para vocês o recurso extraordinário 806-339, que foi uma decisão do STF, agora de 2020, e ele traz o que se entende pela expressão aviso prévio. Eu peço licença que eu vou ler para vocês, porque é muito importante. Ó, o STF decidiu que a exigência constitucional do aviso prévio relativamente ao direito de reunião, ela é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou que não frustre outra reunião do mesmo local. STF, recurso extraordinário 806.339, julgado em 2020. O outro julgado muito importante que é relacionado ao direito de reunião é o julgado relativo à marcha da maconha, que é o STF plenário, ação de descumprimento de preceito fundamental 187, relatoria do ministro Celso de Mello, julgado em 15 de junho de 2011, tá? Que aqui no sentido de que o STF entendeu que a marcha da maconha não significa apologia a crime algum. Revela, assim, uma manifestação legítima do direito de reunião. Então ele falou o seguinte, ó, manifestação legítima por cidadãos, tá, que são liberdades individuais revestidas de caráter fundamental, e nós temos o direito de reunião como uma liberdade meio e o direito à livre expressão do pensamento, uma liberdade fim. Fechou? Então ele decidiu que marcha da maconha não configura crime
e está inserida no direito de reunião, tá? E de manifestação legítima. Tanto o direito de reunião, quanto também o direito de livre expressão do pensamento. Esse dispositivo cai bastante, caiu no MP do Distrito Federal em 2021, OAB em 2018, o exame 26, auditor de controle externo, Tribunal de Contas do Pará, auditor de controle externo, Tribunal de Contas do Pará, Piauí, analista de gestão educacional, auditor de controle externo no Pará caiu três vezes, olha só, 3 vezes. Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, OAB caiu no 12, caiu no 14 e caiu no 16. Então, OAB caiu 3 vezes já isso aqui, hein? Muita atenção. O 17 é plena liberdade de associação para fins lícitos vedada de caráter paramilitar. MP São Paulo 2017, técnico do MP 2015, OAB 2015, o exame foi o 18, OAB, o exame 14, em 2014, Polícia Federal 2013, prova CESP, OAB, o exame 7 em 2012 e OAB em 2011. Olha a OAB, esse aqui, olha, bem tranquilo a redação, plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Caiu na OAB, caiu em 2015, 2014, 2012, 2011. 4 vezes o mesmo dispositivo. Então, é importante ou não vocês marcarem aí no vademécum de vocês. É muito importante. Não deixem de ler. Porque eu tenho o poder da premonição. Vai aparecer na sua próxima prova da OAB, que vai ser o 36. E você vai ser aprovado. Mas vai cair esse artigo, você vai arrebentar. Você vai acertar. E você marcou e sabe que isso aqui cai muito, despenca na prova da OAB. E seu concorrente não sabe. Ele vai ler aqui e falar, eu tô com preguiça, tô cansado. Eu tô cansado, já tô assistindo live há um tempão, tô cansado, eu vou embora. E aí, quando vai embora, a gente passa o pulo do gato e... Aí erra. Aí fica, quantos que acertou? Nossa, faltou um pra eu passar. Faltou um pra eu passar. Sempre assim, né? Sempre assim. Não estude pra faltar um pra passar. Estude pra ter de sobra, até pra distribuir pras pessoas. Perguntaram, quanto você passou, né? Tem que ser humilde. Não precisa ficar falando, né? Mas ó, eu passei pra distribuir pro povo. É assim que tem que ser. E é assim que vai ser. Tem essa mentalidade. Porque aí você pensa no alto, nossa, passei com folga, tranquilo. Porque você também não ficou pensando em fazer só o mínimo. Fica, não, pensando só no mínimo, você fica lá sempre na mediano. Não. Tô brincando, né, pessoal? Principalmente na prova da OAB, é uma prova difícil. E muitas vezes eu falo, inclusive, que é uma prova mais difícil até que magistratura MP. É que tem uma diferença aqui bem grande. Por que que no MP e na magistratura exigem uma nota de corte altíssima? Normalmente acima de 80% para você fazer uma segunda fase. Mas em termos assim de dificuldade e a prova da OAB também é uma prova longa, né, extensa, com exceção da magistratura no Paraná, né, que é desse tamanho, ou MP no Rio Grande do Sul, que é desse tamanho também, e aqui o meu gimbal girou. Deixa eu virar ele de volta. Gimbal, volta. Vamos ver, acabou a minha... Vai, agora eu vou voltar, quer ver, ó. Voltou, é isso aí, robozinho aqui, ele tá meio capenga. Próximo dispositivo, aí só falta 2 e a gente vai terminar aqui por hoje. E até o meu gimbal já tá querendo miar aqui a bateria dele. Calma, gimbal, fica aí quietinho, vai. Bom, então a gente tem o 18, ó, o 18, eu só vou falar para vocês onde caiu, ó. Cai para MP, cai Polícia Federal Papiloscopista, a OAB caiu 2014, 2015, Delegado de Polícia Federal 2013, OAB caiu em 2011. Ó, OAB também é muito importante, esse aqui, hein, esse dispositivo. A criação de associações e de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Lembrar que independe de autorização, tá? Isso pelo Pacto Cooperativo também. A gente tem uma lei que é relacionada à disciplina
às sociedades cooperativas, tá? Então caiu, ó, a OAB caiu no 3 em 2011, caiu no 14 em 2014 e caiu no 18 em 2015. O 19, o inciso 19 caiu no exame da OAB, o 3º, o 14 e o 18. E caiu o procurador do MP no Tribunal de Contas da União, e é isso. E o artigo 20, ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado. OAB, Exame da Ordem Unificada número 3, 2011. E é isso. E a gente já avançou demais, né? Já avançamos demais. Já passou do prazo. Até o meu gimbal tá vendo que vocês estão vendo que o meu gimbal tá ficando capenga, né? Tá capenga e tá se dobrando todo aqui. Vamos ver. Deixa eu ligar ali de novo. Vou tirar aqui o... Vamos passar para outro. Tá aqui. Bom, tem que segurar porque acabou a bateria aqui do... Vocês já viram isso aqui, ó? Esse aqui é o robozinho que segura. É isso aí. Galeritas, então vamos terminando por aqui. Eu segurando o celular. Ai, maravilha. Hoje tá uma beleza. Muito obrigado pela companhia. Desculpem agora pela essa finaleira aqui derrubando tudo, deve estar fazendo o maior barulho na cabeça de vocês aí, com explosão de microfone. Depois eu vou assistir de novo, porque eu acho que eu bati muito no microfone aqui de lapela também para vocês. Prometo que na próxima eu não vou bater tanto. É que eu fico muito empolgado, que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer as lives aqui para todos vocês, principalmente quando eu vejo que a galera tá entrando, eu fico mais empolgado ainda. Lembrando, amanhã teremos live também às 17h17, onde continuaremos a falar sobre a Constituição Federal mapeada, anotada, passando para vocês muitas coisas interessantes aqui. A gente vai falando para concurso e OAB. E bom descanso para todos. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã. Beijo, fui!